Tema E3, o gráfico AT. Dado o gráfico de aceleração em função do tempo para uma partícula que está na posição x igual a menos 5,8 metros e possui velocidade v igual a 2,3 metros por segundo em t igual a 0 segundos, e conhecendo os pontos A, 5,3 metros por segundo e 3,8 segundos, ponto B, 2,5 metros por segundo e 6,1 segundos, e C, 0 metros por segundo e 9,8 metros por segundo. Determine. Observe que a partir dos pontos A, B e C, dá para conhecer o valor desses pontos que não foram dados no gráfico. Tá? Então, no ponto A, o tempo é 3,8 e no ponto B, a aceleração é 2,5. Então, esse aqui é o ponto 2,5 metros por segundo e 3,8 segundos. Tá? Da mesma maneira, eu posso descobrir esse ponto aqui também. Bom, vamos às perguntas. A pergunta A. Calcular a velocidade no instante t igual a 3,8. Eu quero a resposta em metros por segundo. Então, para fazer a pergunta A, o que eu tenho que olhar? Eu vou ter que calcular a área sobre o gráfico entre o tempo zero, que é quando eu conheço a velocidade, e o tempo 3,8, que é quando eu quero saber a velocidade. Então, essa área é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, a variação de velocidade vai ser base vezes altura. A base do triângulo é do tempo zero até o 3,8. Então, tem 3,8 segundos. E a altura do retângulo é a aceleração do ponto A, que é de 5,3 metros por segundo, que está dada aqui. Tá, então, a variação de velocidade vai ser 3,8 vezes 5,3, 20,14. Como eu já sei que a velocidade inicial é de 2,3, então a velocidade no tempo 3,8 vai ser a velocidade no tempo zero, que é 2,3, mais a variação de velocidade, 20,14. Então, 20,14 mais 2,3, e eu tenho a velocidade no instante t igual a 3,8 segundos, que é uma velocidade de 22,44 metros por segundo. Então, essa é a resposta para a pergunta A. A pergunta B. A velocidade no instante t igual a 6,1 segundos. Então, eu tenho que calcular a área entre o 3,8 e o 6,1, mais um retângulo. Então, de novo, vai ser base vezes a altura deste retângulo azul. A base vai ser 6,1 menos 3,8, então essa base tem 2,3 segundos. A altura, 2,5, que é a aceleração do ponto B, metros por segundo. Então, a variação de velocidade vai ser 2,3 vezes 2,5, dá uma variação de velocidade de 5,75 metros por segundo. Então, a velocidade no tempo 6,1 vai ser a velocidade no tempo 3,8 mais a variação de velocidade. Então, vai ser 22,44 mais o 5,75. Então, já está o 5,75 mais 22,44, e a velocidade no tempo 6,1 segundos vai ser de 28,19 metros por segundo, que é a resposta para a pergunta B. Agora, a velocidade no instante t igual a 9,8 segundos. Então, 9,8 é o tempo do ponto C. Então, para responder a pergunta C, o que eu tenho que considerar? Que entre o tempo 6,1 e o tempo 9,8 segundos, a aceleração é zero. Logo, não tem variação de velocidade. Isso significa que a velocidade no tempo 9,8 vai ser a velocidade no tempo 6,1 mais zero. Ou seja, continua sendo 28,19 a resposta para a pergunta C também.
Construa o gráfico de velocidade em função do tempo para o movimento da partícula e determine a posição no instante t igual a 3,8 segundos. Então, para começar a construir o gráfico, fiz aqui os tempos. A minha maior velocidade, 28,19. Então, aqui tem que ir de tal modo que a escala vertical das velocidades chegue aí pelo menos até o 28. Um pouquinho acima, então vai ser o 28,19. E o maior tempo é 9,8 segundos. Então, a minha escala 8, o 9 seria aqui, 7, 8, 9, 9,8 é praticamente já saindo do quadriculado. Mas consigo colocar no meu gráfico esse tempo também. Então, o primeiro ponto, 0, a velocidade é 2,13. Então, vai ter um ponto mais ou menos aqui assim. E no tempo 3,8, a velocidade é 22,4. Outro ponto, então daí está próximo aqui. Então, tem ali os dois pontos. Fiz a primeira parte do gráfico. O terceiro ponto, no tempo 6,1, a velocidade é 28,19, 28,2. Então, mais ou menos aqui tem que dar o segundo ponto. E o terceiro ponto, no tempo 9,8, a velocidade continua sendo de 28,19. Então, tem aqui o terceiro ponto do gráfico. Então, eu terminei o gráfico. Agora eu posso resolver a pergunta D. Calcular a posição no instante t igual a 3,8. Então, eu já conheço a posição no instante t igual a 0, que é menos 5,8. E eu tenho que calcular o deslocamento entre 0 e 3,8 segundos. Então, essa é a área sobre o gráfico VT, e por isso que eu tive que construir o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, para isso, eu preciso calcular a área, esta área aqui, que é um trapézio virado. Então, como é um trapézio virado, a área vai ser a altura maior mais a altura menor, vezes a base, dividido por 2. Então, a altura maior é a velocidade desse ponto aqui, que é 22,4. A altura menor é a velocidade inicial, 2,3. E a base é o tempo entre 0 e 3,8 segundos, ou seja, são 3,8 segundos. Substituindo na forma, eu vou ter 22,44 mais 2,3. Então, vai ficar 24,74. 3,8 dividido por 2 dá 1,9. Vezes 1,9. E eu vou ter um deslocamento, um ΔX, de 47,006 metros. Não é a posição ainda. A posição, eu tenho que fazer o seguinte, a posição no tempo 3,8 é igual à posição no tempo 0 mais o deslocamento, ΔX. Então, vai ser menos 5,8 mais 47,06. Então, aqui, menos 5,8. E eu vou ter que a posição no tempo 3,8 segundos vai ser de 41,206 metros. Então, a resposta, com 4 algarismos para a pergunta D, 41,21 metros. E a posição no instante t igual a 6,1 segundos. Então, para calcular essa posição, eu tenho que partir da posição no tempo 3,8, que eu tenho, 41,21, e calcular o deslocamento, isto é, a área sobre o gráfico que eu fiz, entre o tempo 3,8 e o tempo 6,1. Então, novamente, eu tenho um trapézio virado, portanto, a fórmula que eu vou usar, deslocamento vai ser altura maior mais altura menor, vezes a base dividido por 2. A altura maior é a velocidade final, 28,19. A altura menor é a velocidade no tempo 6,1, que é no tempo 3,8, que é de 22,44 metros por segundo. E a base é a diferença entre o 6,1 e o 3,8.
Então, opa, o que eu fiz? 6,1 menos 3,8, 2,3 segundos. Então, o deslocamento vai ser 28,19 mais 22,44 igual a metade de 2,3 é 1,15. Então, 50,63 vezes 1,15, eu vou ter um deslocamento de 58,2245 metros. Então, a posição no tempo 6,1 segundos vai ser a posição no tempo 3,8 mais este deslocamento, ou seja, 41,21 metros, que eu calculei há pouco, mais 58,22 que eu acabei de calcular, mais 41, igual 99,43 metros. F. A posição no instante t igual a 9,8 segundos. Então, para calcular essa posição, eu tenho que calcular a área sobre o gráfico entre o 6,1 e o 9,8 para ter o deslocamento e poder somar na posição que ele tinha no tempo 6,1, que eu acabei de calcular, que é 99,43. Então, aqui eu tenho um retângulo. A equação para a área do retângulo é base vezes altura. Então, o deslocamento vai ser base vezes a altura deste retângulo. A altura desse retângulo é 28,19, que é a velocidade final no tempo 9,8. E a base é a diferença entre o 9,8 e o 6,1. Então, 9,8 menos 6,1, 3,7 segundos. Assim, o deslocamento vai ser 28,19 vezes 3,7, dá um deslocamento de 104,303 metros. Assim, a posição no tempo 9,8, x 9,8, vai ser o x 6,1 mais o deslocamento. Ou seja, 99,43 mais este resultado que eu acabei de calcular. Então, mais 99,43, e eu vou ter que no tempo 9,8 a partícula alcança a posição de 203,73 metros. Então, 203,7 é a resposta para a pergunta F.